Oi, eu sou a Cris e esse é o BL Sem Contexto. Gente, eu tava sedenta pra falar com vocês sobre essa série. Não tão sedenta quanto o Pô, mas eu tava. E aí, vocês estavam com saudade de uma farofa? Eu tava. Então, hoje eu vim falar pra vocês de uma da boa. Peach Lover. O nosso donzelo Pô é ilustrador e faz capas para livros Boys Love atualmente. Ele cresceu bastante reprimido em casa e ele se sente bem e, digamos, um tanto livre quando ele assiste aos vídeos de um criador de conteúdo adulto chamado Peach Lover. E um belo dia ele tá lá assistindo esse criador e ele sobe um vídeo novo falando que ele está procurando um novo Peach. Peach em inglês é pêssego e é dessa forma que ele chama o cara, né, a pessoa que grava os vídeos adultos com ele, porque ele grava sempre com uma pessoa junto, né, fazendo ali as coisas, vamos dizer assim. Nosso querido Pô fica empolgadíssimo e manda um currículo. Currículo assim, né? Ele manda uma selfie, né? E, enfim, ele é belíssimo, jovem, tá super disposto, então, obviamente, ele é selecionado. Ele chega lá, começa a olhar o ambiente e tudo mais. Primeiramente, ele é recebido pelo secretário do Peach Lover, que também é um fofo. Ele, inclusive, dá uma boa medida nele quando ele chega lá. E aí, em dado momento, ele entra, né? O Peach Lover em si. Ele tá com a máscara e ele começa a conversar com ele. E aí, gente, nessa hora eu achei um pouco estranho que enquanto ele falava, a voz continuava alterada. Porém, eu acho que eu já vi isso numa outra série e eu não sei se realmente funciona assim. Se alguém souber, me fala. Mas a voz dele continua alterada igual quando ele grava os vídeos. Então, eu não sei se é a máscara que tem algum dispositivo, se ele usava alguma coisa, algum tipo de microfone, não sei. Eu sei que achei que ficou um pouco estranho, mas enfim. E ele fala pra ele se ele tem realmente certeza, se ele quer fazer aquilo, e ele fala que sim, que ele pensou bastante sobre. E aí o Peach Lover fala pra ele, beleza, então pra eu saber se eu posso te aprovar ou não, eu tenho que te experimentar. E te experimentar é nesse sentido mesmo. E aí eles vão pro fight, né? Eles estão em pé, em frente a uma janela, e o Peach Lover fala pra ele, eu quero que você tire as minhas roupas. Ele começa a tirar as roupas dele, eles começam a se cheirar, é uma coisa bem intensa, bem gostosa de assistir e tal. E aí eles estão lá fazendo as coisas e tudo mais, em dado momento eles começam a se beijar, a se pegar, e aí depois disso eles vão pra cama, efetivamente. E aí o Pô se empolga e ele tira a máscara do Peach Lover com a boca. E nesse momento ele vê o rosto do Peach Lover e ele fica bastante chocado, e o Peach Lover também fica, ele inclusive foge dali, e depois a gente vai entender por quê que foi assim. Passa um tempo e o Peach Lover vai até a casa do Pô, né, que é dessa forma que a gente conhece ele até então. E aí o Pô super surpreso com ele na casa dele e tal, que é um boy por quem ele tem bastante admiração. E aí a gente vai entender que ele se chama Sasson, que ele é um astro de TV bastante famoso. E a primeira coisa que o Pô pergunta pra ele é, por que você faz isso? Sendo que você é famoso, você é essa pessoa que a gente admira tanto e tudo mais. E aí o Peach Lover fala pra ele, o Sasson, eu sou aquilo tudo mesmo? Ou essa é a forma que vocês me veem? Ou o que vocês esperam que eu seja? Porque, na verdade, provavelmente o que eu faço e vocês veem na TV é que seria uma máscara, uma fantasia. O Peach Lover é meu refúgio. É onde eu me sinto bem. É onde eu posso ser quem eu quiser e amar quem eu quiser. E aí o Pô entende o que ele falou e fala pra ele. Talvez por isso eu tenha me sentido tão à vontade assistindo aos seus vídeos, porque eu também nunca me senti à vontade em conversar em casa sobre como eu me sentia, sobre o fato de eu gostar de homens. E aí, gente, nesse momento aí, nessa conversa, independentemente de toda a pegada hot e tudo mais, eu já enxerguei alguma profundidade, sabe? Eu sei que os motivos de cada um vão ser diferentes, eu sei que pode parecer estranho a pessoa se sentir liberta e à vontade ou acolhida com o fato de assistir vídeos adultos, mas isso é muito particular. Realmente acredito que poderia ser uma experiência assim pra alguém acontecer mesmo. Mas o que eu achei legal foi ele colocar esse tema de se sentir reprimido, de não poder conversar em casa. Então, dentro desse assunto, desse tema, ele conseguiu compreender como que o Sasson se sentia, sobre não ter liberdade pra ser quem ele era, fora ali de onde ele gravava os vídeos. Não sei se eu me fiz entender, mas eu achei que já entregou mais do que muitas outras séries aí, sendo hot ou não, tendo abordado esse tema. Nisso, eles meio que desenvolvem uma certa conexão, e aí o Sasson pergunta pra ele, você tem certeza que você quer fazer esse trabalho comigo? Porque você sabe que você vai aparecer perante as câmeras, você tá à vontade com isso? E aí o Pô fala pra ele, tô sim, eu pensei bastante sobre isso. E aí o Sasson fala, quando a gente tava lá, né, no Bem Bom, né, que eu falei pra vocês no começo, você falou pra mim que você era virgem, e isso me surpreendeu. E aí, gente, eu vou falar pra vocês que surpreendeu a mim também.
esse é um dos pontos de confusão pra mim, tá? Não que todos os virgens vão ser iguais e tudo mais, mas acho que vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. A minha pergunta, muito sincera, é como que um virgem sabia tão especificamente onde ir e o que fazer, sabe? Eu não senti receio por parte do Poe quando ele tava com o Sasson. Por mais que apareceu a narração ali dele falando, eu nunca fiz isso com ninguém, tudo bem, beleza. Só que a forma como ele olha pro Sasson, a forma como ele tocava o Sasson, beijar, beleza, beijar é normal, né? Todo mundo treinou bastante antes de ir pro Finalmente, eu acho, né? Boa parte das pessoas, vamos dizer assim. Então, ficou estranho, tipo, pagar de inexperiente, de virgem, sendo que, tipo, eu não senti nenhuma hesitação, e isso, sei lá, pareceu um pouco estranho, pareceu, tipo, conveniente. Ele é virgem porque o personagem é virgem e pronto, mas o personagem não precisa aparentar ter alguma virgindade ali, sabe? Whatever. Fechando esse parênteses aqui, e ele fala pra ele, fiquei surpreso de você ser virgem e tudo mais, e aí o Poe vira pra ele e fala pra ele, então me ensina, por favor. Nessa hora eu dei risada. คุณช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับ Aí o Poe tem hora que parece que quase que ele dá aula pro Sasson, mas beleza. Aí ele disse, me ensina. Eles começaram a se cheirar de novo, se encostar, se beijar, e foram lá ser felizes. E desde então eles não se largaram mais. Falando aqui do casal secundário, a gente tem um casal secundário um pouquinho mais pacato, que são o Win e o Min, que tem uma pegada lenta. Eu disse lenta, eu não disse uma pegada ruim, nem disse uma pegada desnecessária nem nada do tipo. Eu disse lenta, já conversei com vocês sobre isso aqui. Pegada lenta não necessariamente vai significar ruim, é só saber fazer que as coisas podem fluir, mesmo sendo lentas. E aí, esse casal, mesmo com uma pegada lenta, gente, eles entregaram pra gente um clichê seguido de beijo. Eu não sei vocês, mas pra mim, na minha experiência assistindo BL, foi a primeira vez que eu vi na vida um clichê seguido de beijo. E eu não tô falando do beijo acidental. O beijo acidental, ele é beijo, normal. Mas assim, um caiu nos braços do outro, eles se olharam durante bastante tempo, que é o que costuma acontecer, a gente vê bastante. E geralmente depois disso não acontece nada. E, gente, aconteceu sim. Um deles olhou mais profundamente, né, que foi o Win. Ele começou a se aproximar e ele beijou o menino efetivamente. E não foi selinho, não. Foi um beijo. Foi um beijo um pouco de lado, um pouquinho torto, um pouco desconjuntado. Mas teve um quê ali? Deu pra sentir um ziriguidum, sabe? Foi legal. Foi legal pra caramba. Então, nossa. Ali também, né? Já me ganharam ali também. E assim, tem também as nuances da cena, né? As respirações, a forma como eles se olhavam. Nossa, achei intenso demais. Gostei bastante. Bastante mesmo. Enfim, eles são mais de boa, né? Porque são o casal secundário e tudo mais. Eles têm, sim, algumas incoerências que eu acho engraçadas às vezes eu acho desnecessárias, mas, no geral, é um casal bonitinho de acompanhar. As incoerências às quais eu me refiro, algumas delas, vamos lá. Falando do Min primeiro, tem hora que ele se faz de tímido, de receoso, que quer afastar o menino, que não quer, mas ele mesmo fala pra ele que ele é muito mais gostoso do que o café que ele serve, por exemplo. Então, né, fica meio estranho. Fora que eles meio que beijaram, a essa altura eles já se pegaram, né? Quem não assistiu ainda, não fique bravo. Prometo que a sua experiência não vai ser estragada só por você saber disso. E sim, é uma série hot, obviamente que vai ter pegação, né? Mesmo que em menor escala, que é o caso desse casal aí. E assim, eles meio que não estão namorando oficialmente. Existe um certo receio por parte do Min, especificamente, sobre o relacionamento andar ou não, sobre como as coisas estão ou não. O Win também não pediu ele em namoro diretamente, ele disse que queria cuidar dele, que eu entendo que seja meio que namorar. Mas o Min, ao mesmo tempo que demonstra receio, ele chama o cara pra vir pra cima dele, então eu acho incoerente. Mas, no geral, é um casal fofinho, acho que a gente vai gostar de assistir sim. Voltando ao casal principal, vocês lembram que o Poe entrou na vida do Sasson pra ser o novo Peach? Isto é, o novo, aspas, né, homem que ele vai usar como objeto ali pras gravações. Porém, em meio a toda essa relação que eles desenvolvem, eles começam a ter uma certa conexão, uma coisa um pouco mais profunda, eles começam a ser o porto seguro um do outro, eles se consolam em vários momentos, eles param para conversar sobre a vida um do outro em vários momentos, e nesse meio tempo, o Sasson ele começa a meio que demonstrar que não quer dividir o Poe, que não quer que as pessoas vejam ele com pouca roupa. Logo, muito menos ele vai querer que as pessoas vejam ele em situação sexual, né, em frente às câmeras. E aí, lidar com isso tá meio confuso pros dois. O Sasson meio que não assumiu propriamente que ele não quer isso, mas ele tá parecendo realmente não querer. Não querer gravar, querer deixar isso, né, deixar baixo.
Mas o Poe vive cobrando ele a respeito disso, porque esse foi o objetivo deles se relacionarem. E o próprio Poe não tem certeza de como se sente, mas ele fala, geralmente ele grava vídeos no celular, né, falando sobre como tá a relação dele, como tem sido tudo. Ele fala que tá tudo muito bom, mas que ele não sabe bem o que ele sente, porém que mesmo assim ele opta em ainda estar ao lado do Sasson. Então ele meio que tá entendendo como isso tá funcionando, mas tá super bonitinho de ver, exceto pelo fato de que pode ser que esse impasse entre eles sobre seguir com a gravação ou não possa vir a ser um problema no futuro. Mas vamos acompanhar, né? Uma coisa de cada vez. Sobre a série em si, eu tô gostando bastante da cenografia, tô gostando bastante da fotografia, das inserções que eles fazem usando metáforas para relacionar o pêssego, né, a fruta, com sensualidade e ao mesmo tempo relacionar com o Poe e com o Sasson. Eles colocam também cenas do Sasson e do Poe transformadas em estilo tinta óleo, sabe? Como se estivesse pintado. E é super bonito. E eles usam bastante imagens também, gente, que sinceramente falando, como uma pessoa que usa a IA em alguns momentos, parece IA. Parece mesmo que eles geraram algumas coisas por inteligência artificial, mas eu não posso afirmar, porque eu dei uma olhada nos créditos e tem um profissional ali de artes, né, alguém que poderia ser responsável por essa parte. Eu não sei se a pessoa faz, por exemplo, as artes que o Poe usa nas cenas, ou se são outras coisas, mas as artes geradas por IA, elas têm umas certas características meio, como eu posso dizer, predominantes. Por exemplo, ou é tudo muito perfeitinho, mas em algum momento você vai ver que o olhar da pessoa que foi pintada tá meio perdido. As pessoas nas artes, elas são parecidas, mesmo que elas não sejam irmãs, nem primas, nem gêmeas, nem nada do tipo. Mas, em geral, são imagens bem bonitas. Eu entendo assim, em termos de direção de arte, acho que dá pra gente ficar contente com o tipo de inserção que eles fazem, porque geralmente é condizente com o assunto, geralmente são imagens bonitas, então eu acredito que a curadoria tenha sido bem feita nesse sentido. Porém, uma observação que eu teria para fazer sobre isso, eu não necessariamente tenho nada contra sobre usar IA. O que eu tenho muito a favor é que haja regulamentação e a gente não chegou lá ainda, né? Então, isso tá meio nebuloso. Regulamentação no sentido de, né, vocês sabem que IA estuda trabalho de outras pessoas para poder, né, gerar o que ela gera. Então, é aí que tá a parte polêmica. Então, para que essas pessoas elas tenham a devida parcela, sem regulamentação não vai acontecer. Então, é por isso que é importante ter regulamentação. Mas, enfim, sobre essas imagens, o que eu queria falar, observar, na verdade, e ninguém vai ver isso, né, da série, mas eu acho importante a gente enfatizar. Eu sou uma pessoa preta, não sei se vocês sabem, alguns devem saber. E assim, eu assisto bastante as séries desse pessoal aí, que é todo mundo asiático e tudo mais. E por que eu tô falando disso? Etnicamente falando, se fosse uma série de pessoas pretas, vocês não achariam estranho que, dentre as representações de imagens que a série fez, não ter nenhuma pessoa preta aparecendo? Não seria estranho? Ou mesmo se eu fosse indígena e a série fosse indígena? Enfim, vocês entenderam. O fato é que a gente está assistindo uma série asiática. E nas representações de imagens que eles colocam, nas inserções todas, não tem um asiático sequer. Um único. Nada. Nem estilo mangá, nem estilo anime, nem estilo, tipo, humano mesmo, só que pintado. Não, nada. É tudo muito ocidentalizado. Eu não sei bem o motivo disso, talvez eles não tenham conseguido chegar num resultado legal solicitando as mesmas artes com pessoas asiáticas, ou se foram pessoas que desenharam mesmo, lembrando, né, não estou afirmando que é IA, eu disse que parece IA, e mesmo que não seja IA, mesmo que alguém tenha desenhado, é muito ocidentalizado. Então eu acho que eles têm, além da cultura ser muito bonita, assim como a nossa também é, né, a brasileira, eles têm pessoas também diversas, pessoas muito bonitas, gente normal igual a gente também, então por que não, né? Ficou um pouco esquisita essa parte pra mim. Se tivesse que criticar alguma coisa, seria isso, nessa parte das imagens. E até o momento a gente não tem muitas cenas externas, a gente tem bastante cena do Poe e do Sasson em casa, a gente tem bastante cena do Sasson a caminho do set, a gente não viu ele no set propriamente ainda, né? A gente vê bastante ele na casa dos pais, na casa onde ele grava as sessões com Pete Lover. E aí, em relação à sonoplastia, que é a parte que fica atrás do diálogo, né? Em alguns momentos eu acho que o sonoplasta ele fica um pouco emocionado demais, tipo, a trilha fica muito alta, e aí fica difícil de você ouvir o diálogo mais claramente, ou fica meio, não sei, pelo menos pra mim fica meio confuso, né? Eu tenho umas certas questões com barulho, então pode ser que o problema seja comigo, e não com o sonoplasta, né? A trilha, no geral, eu acho boa, mas boa só, nada muito surpreendente.
E aí, gente, falando da parte que muito nos interessa, simplesmente o nosso donzelo, pô, desde que ele tirou o lacre, não tem oportunidade perdida, simples assim. E eu não estou sendo sarcástica, isso não é uma metáfora, eu estou falando diretamente para vocês que não. Ele não deixa passar uma oportunidade de sentar no boy dele. E ele está errado? Não, ele não tá. Muito pelo contrário, nossa, é como se eles tivessem ouvido a gente falar e reclamar muito disso, porque mesmo os protagonistas que se gostam, que se querem muito, eles ficam meio que se repelindo em vários momentos ou reclamando de uma outra interação, e eu acho isso um puta de um saco, não sei vocês, mas eu acho. Acho ridículo, acho desnecessário, acho uma baita de uma enrolação. E não tem enrolação, não tem isso nesse BL. E é sensacional, sensacional mesmo. Eu não tô nem me referindo à parte onde eles vão pro ato em si. Eu tô falando do fato de brigou, vai fazer as pazes, começam a se querer, se beijam, se olharam muito, se aproximaram demais, não se afastam, se beijam, estão ali se olhando, tá romântico, tá lindo, de repente começam a se querer, se beijam, sim, se beijam. É maravilhoso, gente, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu preciso falar que isso é muito devido ao nosso protagonista, nosso donzelo Pô, né? Ainda que ele seja muito Anastácio quando eles estão se pegando, e aí explicando, né? O que é um Anastácio? Pra você que nunca assistiu 50 Tons de Cinza, ou pra você que assistiu e odiou, ou pra você que assistiu e quer esquecer, ou pra você que assistiu e não entendeu a referência, mesmo você gostando muito de 50 Tons de Cinza, você vai entender que quando a Anastácia era tocada pelo Christian Grey, no filme, tá? O livro eu não li. Mas no filme, em vários momentos ele mal encostava nela, ele assoprava a menina e a menina derretia de tanto que ela gemia. Então era esquisito, parecia, como eu posso dizer, artificial. Quando ele ia lá, né, pro Vamos Ver, ia fazer mesmo, até era legal, mas assim, tipo, ele mal encostou nela, ele mal beijou alguma coisa e ela já tá gemendo, aí a experiência fica prejudicada, fica esquisito, fica tipo, ai, sério, né? Vocês querem mesmo que a gente acredite que tá acontecendo, sendo que a menina tá gemendo e ele não tá fazendo nada nela ainda? Então, sempre que eu vejo alguém assim, eu chamo de Anastácio, tá? Ou isso, ou a pessoa meio que ser posse do boy, ou o boy ser muito rico e querer dar tudo, eu chamo de Anastácio, tá? É por isso. E o Pô, ele é muito Anastácio às vezes, e isso quebra muito a minha experiência. Eu não sei pra vocês, mas pra mim sim. Tem uma cena específica que eu vou mencionar mais pra frente, que dá pra você ver bastante que é assim. Mas enfim, independentemente dele ser Anastácio ou não, finalmente, nessa indústria vital de boys love, de meu Deus, a gente tem a carne caindo no prato de um puta de um carnívoro. Ele come, ele dá, ele faz tudo o que ele tem que fazer, ele limpa o prato, gente. É maravilhoso, sabe? O nível de satisfação eu nem consigo mensurar pra vocês, independentemente de como é a cena ou não, ou se eu mudaria alguma coisa ou não. O menino, ele pega o alimento e ele dá vida pra ele faz valer a pena. Ele pega o porco e ele come o bacon, o presunto, o joelho, a orelha, ele come tudo, entendeu? É lindo, é maravilhoso. Enfim, se você tá assistindo, você entendeu exatamente o que eu tô falando. Esse menino, basicamente, ele vive querendo. Isso é ótimo, é lindo. É meio que, aspas, saudável pra alguém com os hormônios no nível em que devem estar os hormônios dele, né? Meio que é o que a gente espera, que é como a gente espera que seja ou gostaria que fosse, né? E, no caso dele, Ele só afastou o Sasson em momentos em que eles estavam em público pra preservar o Sasson mesmo. De resto, ixi, ele corre pro abraço e abraça mesmo e recebe bem recebido. E aí, gente, além da gente ter um protagonista que gosta do babado e deixa bem claro que gosta, eu acho que a ousadia tá também no fato deles desenvolverem conversas íntimas, profundas, enquanto eles estão tipo de roupa de baixo e bem à vontade um com o outro. O Pô pintou o Sasson em alguns momentos e tudo mais. Tem umas cenas deles interagindo, digamos, sexualmente, que passam meio que como flashes, né? E tipo, o Pô meio que tá nuzinho e o Sasson vai perto dele, assim, beija ele em todos os lugares, inclusive ali no pêssego. Eu sei que outras séries já fizeram isso, mas foram outras poucas, né? E onde eu vi, que eu me lembro que eu posso falar pra vocês diretamente, foram nas séries da Bock, né? Das produtoras maiores, assim.
De resto, é bem raro da gente ver, exceto se a série for muito diretamente hot. E quando é muito diretamente hot, em vários momentos, falta muito do resto, né? E aí não fica tão legal de assistir. Do resto, eu diria, da substância. E aí o que eu falo sobre, estar à vontade de conversar quase nu, isso não é normal. Não, não é muito normal, não nos BLs, né? Não tô falando de BLs ocidentais, onde eu já comentei com vocês. Lá no vídeo de Heated Ivory eu falei bastante sobre isso. Que BLs ocidentais, geralmente, dependendo da classificação indicativa, é muito comum você ver esse tipo de cena. A galera ocidental tá muito habituada a ir com tudo quando se trata de abordagem mais direta, em termos sexuais, em termos de intimidade. Eu não tô falando nem só da intimidade física, falando dessa intimidade mesmo. Você conversar com uma pessoa enquanto você não tá vestido, pode parecer pouca coisa para algumas pessoas, mas realmente não é. E eles demonstram estar muito à vontade um com o outro, os personagens mesmo, né? Claro, isso muito devido ao trabalho que os meninos estão fazendo, os atores, né? O Pum e o Kiniwat. E aí, mais um exemplo de ousadia que eu diria pra vocês que está nos detalhes nesse BL, tá? Nos detalhes. Tem uma cena em que o Po, ele tava pintando o Sasson, e em dado momento ele se aproxima tal, e aí acho que é já no final, né, quando ele já tinha terminado de pintar boa parte. E aí, pra variar, o Po começa a querer, né, que ele gosta, né, graças a Deus ele gosta, e assim continue. Ele começa a se aproximar bastante ali, né, do objeto, né, do pincel do Sasson. E ainda no momento ele vai lá e vai manusear o pincel com a boca. Manuseia, né, faz os negócios e tudo mais. E quando ele sobe a cabeça para olhar pro Sasson, ele está com a boca lambuzada de suco de graviola concentrado. Você que está me assistindo, sim, você entendeu, é isso mesmo que eu estou falando. E eu não vou usar outra coisa como referência, porque eu quero que vocês continuem comendo tudo que vocês gostam, e eu imagino que nem todo mundo curta suco de graviola. Eu não gosto de suco de graviola, e agora eu tô falando do suco mesmo, tá? Mas enfim, na cena, na representação, ele estava subindo o rosto como quem tinha manuseado o pincel e tinha se lambuzado com o suco de graviola concentrado que saiu do pincel do Sasson, entendeu? Explicando, né? A grosso modo, mais diretamente, é isso aí. E assim, gente, vocês vão falar, não, mas direto, né, a galera, né, finge que desce ou desce e sobe a cabeça meio que limpando a boca, normal. A gente já viu várias representações assim, tem umas cenas assim, inclusive, deixa eu ver, indicar uma boa pra vocês. Love Sia, de Fort Pitch, tá? Não o Love Sia Japão, apesar de também ser ótimo. Mas tem uma cena lá do começo que o personagem do Forte, ele levanta e limpa a boca porque ele acabou de ir lá. Só que ele limpa a boca que não está com nada. Geralmente as séries, elas dão essa abordagem bem sutil, tipo, eu estive ali, estou limpando a boca porque estive ali. Mas nesse caso, não. Ele limpou a boca porque a boca dele estava melada, lambuzada mesmo. Eu nunca vi isso numa série BL, gente. Nunca mesmo, de verdade. Ousado demais. Demais, demais, demais. Ousado, direto e tudo mais. Enfim. E aí, na verdade, quem limpa a boca dele é o Sasson. Né, eu confesso pra vocês, já falei sobre isso aqui. Não é todo mundo que assiste sempre, mas enfim, né? Pra quem assiste sempre deve se lembrar que eu não curto muito esse tipo de cena, esse tipo de ação. Não acho tão legal, não faz verão pra mim. Mas dependendo da construção da cena, pô, tem um ziriguidum, sabe? Você sente um negócio ali, é diferente. E essa eu achei diferente, por isso, sabe? Então, sim, esse é um dos detalhes, por exemplo, que você consegue pegar essa ousadia, vamos dizer assim. E se você é do tipo de pessoa que acha que eu estou esperando ver isso ou coisas próximas disso numa série da GMM, não, né? Se você não me conhece, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, ouviu poucos vídeos aqui, não, eu não estou falando da GMM quando eu falo não vi tal coisa em um BL, eu estou falando de âmbito geral, tá? A gente não tem tantas produtoras assim que se dispõem a falar de intimidade mais abertamente ou de uma forma próxima do que poderia ser o real, no nosso imaginário, né? Porque o real mesmo só as pessoas que realmente fazem vão saber, vamos combinar, né? Aí a gente teria que perguntar para os nossos amigos LGBTQIABN+, como é que é, né? Os gays e os bis, especificamente, ou os pans, pra gente saber de fato como é, né? Mas quem se dispõe a ir mais além na representação são poucas as produtoras. Deixa eu ver se tem algumas que dá pra gente mencionar. Acho que a Bock, mas a Bock eu não vi muitos trabalhos orais. A Domundi. Acho que a Me Mind também.
A Domundi acho que nem tanto, viu? Acho que a Mimindi mais, mas... Enfim, gente. Antes a Mimindi tava com a Domundi, agora eu não tenho certeza se tá. Eu acho que a Mimindi tá uma produtora sozinha, mas enfim. E a GMM não. Na GMM as pessoas de lá, faz pouco tempo que elas tocam a si mesmas, né? A primeira vez que eu vi na GMM foi com o Fadel, a segunda vez que eu vi foi com o Mark, de My Good and Blood. Antes disso eu não tinha visto. Então, além disso, o que a galera da GMM faz? Papai e mamãe, né? Beijinho sem camisa, ninguém desce pra fazer nada, nunca, ninguém faz trabalhos orais nunca. Provavelmente faz, mas meio que eles querem que a gente deixe isso só na imaginação ou deixe isso pra intimidade do casal em si. Eles nunca mostram nenhum tipo de interação assim. Enfim, mas é só pra explicar que, sim, eu sei que cada produtora tem sua característica e eu não estaria esperando isso de determinadas produtoras, né? E assim, já falei aqui em diversas vezes pra vocês, ter ou não ter determinada coisa não necessariamente vai indicar se o BL é bom ou não, se tá sendo bem feito ou não. O que vai determinar isso é justamente como fizeram e o que fizeram. Então, enfim, isso aí é relativo. Mas vamos lá, voltando ao assunto aqui. Por que meia ousadia? Onde falta a ousadia? Explicando, primeiro, não é porque não tem que eu queria que tivesse. Segunda coisa, se eu disse não tem, é porque tem um fator ali que faz diferença pra mim, na minha concepção, tá? Fiquem à vontade pra discordar aí e, enfim, inclusive comentar sobre isso. Eu adoraria saber a opinião de vocês. Vamos lá, onde está a meia ousadia? Lembram da cena do suco de graviola concentrado? Vou dar essa cena como exemplo, tá? Inicialmente. Eles estão lá se pegando e tal, e aí o Pô, ele vai colocar a mão no pincel do Sasson. Ele coloca a mão, e ele coloca a mão por baixo do lençol que tá cobrindo, né, pra ele pintar. E aí, nessa hora vocês vão falar, ah, mas o que você queria? Que ele tirasse o lençol e mostrasse o negócio do menino? Eles não fazem esse tipo de coisa em obras BL. Gente, eu sei que não, eu nem curto isso. Nem acho legal, não acho que agrega ver o negócio, né? Pra mim também não faz verão, né? Qual que é a minha objeção? Se você quer ser uma série ousada e você quer mostrar que ele vai pegar no negócio, ou você pega, joga o lençol longe e tira a câmera dali pra gente ficar com a sensação de que ele pegou, ou você não mostra com ele pegando embaixo de um lençol ou de um pano. Vamos dizer que fosse uma situação real. Ele não iria pegar com o negócio coberto, né? Pra que manter coberto se você vai pegar? Vamos combinar? Ele tá escondendo de quem? Da gente, né? Da gente, do câmera e tudo mais. Claro que o ator ele tá com uma proteção ali e tudo mais, que não cabe a gente ver, porque justamente é por uma questão de preservação, né? De privacidade e tudo mais, porque não é uma obra que se dedica a isso. É uma obra que tem outros objetivos, logo, mostrar os atores nus não é o foco e não precisa, né? Vamos combinar que não precisa. Logo, qual que é a minha opinião? Esse negócio de ficar mostrando o Pô sentando no Sasson de lado, sentando no Sasson com o lençol cobrindo ele, pegando no negócio do Sasson coberto por um lençol, o que seria mais efetivo, falando dessa série em si? Vai sentar? Senta de frente, não precisa mostrar o que tá acontecendo da cintura para baixo. Um ficando de frente pro outro e bastante próximo já dá uma sensação de, está acontecendo, que é o que a gente vê em outras séries. Outra coisa, vai pegar no negócio? Fica na sugestão só, não precisa mostrar o menino indo com a mão lá, até isso acho que preservaria um pouco mais os atores, inclusive. Eu acho que funciona muito melhor do que você pegar por baixo de alguma coisa, e eu diria, não por baixo da calça, né? Por baixo da calça tem lá um mistério, um negócio normal. Agora você tá com o lençol cobrindo por uma questão específica, que ele estava pintando o Sasson. Porém, a partir do momento que ele acabou de pintar, qual a necessidade de manter o lençol ali? Então, não precisa tirar o lençol se não quer tirar, ou se vai tirar, é só mudar a câmera de ângulo, que aí a gente não vai ver que ali tá coberto, preservado, igual tem que estar, né? Já expliquei por quê. Ou vai na sugestão, descendo a mão, lentamente, pegando, fazendo o personagem reagir a esse estímulo, que é muito mais legal, muito mais instigante do que ver alguém pegando da forma como ele pegou. Fica artificial, entendeu? Fica claramente artificial. A gente sabe que é artificial, que é tudo lúdico e tudo mais, mas se fica muito claramente artificial, a experiência é bastante quebrada, pelo menos pra mim, falando pra vocês. E aí, vou dar um exemplo bem direto de uma cena que foi feita mais ou menos assim e que eu achei uma delícia. A cena é de Reloved,
que depois eu vou falar com vocês sobre Reloved, tá? Eu ainda tô um pouco de luto, então me deem um tempo. Lá em Reloved, os personagens dos meninos protagonistas, né, o Tan e o Kim, tem uma cena em que justamente o Kim, ele tá pintando o Tan, mais ou menos na mesma posição em que o Sasson tava naquela cena, não depois quando ele foi tocar, né, mas antes. Ele tava deitado e ele chegou lá e ele começou a estimular o Tan, né, colocando a mão ali no pincel do Tan. Só que a gente não viu isso acontecer, a gente viu tão somente a imagem da cintura do Tan pra cima. Logo, o ator provavelmente nem estivesse tocando lá, obviamente não, né, mas o Tan reagia ao toque hipotético do Kim. E a forma como ele reagia era tão delícia, era uma coisa tão... Era sutil, mas não era. Mas parecia uma reação meio real, não sei. Era delicado, era gostoso, eu não sei explicar, né? Se vocês tiverem oportunidade, vejam a cena, porque é uma delícia. É uma das cenas de flashback do Tan com o Kim, de quando eles tinham um relacionamento lá no começo. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Ele, inclusive, chega lá na cena e tal, e é maravilhoso. Aquele menino gemendo, nossa senhora, ele precisa fazer um workshop. Ele precisa ensinar uma galera aí, porque, olha, delicioso, maravilhoso. E justamente a gente não viu nada. Precisava? Não. E foi perfeito. Era só isso que eu queria colocar. Enfim. É por isso que eu me referi a meia ousadia. Ah, tem mais uma também. Uma que é muito boa, gente. Que eu ri na hora, eu não aguentei. Eu tive que rir. Na primeira vez que eles vão se pegar, quando eles estão na parte da cama, o Sasson e o Po, eles estão, né, com a roupa de baixo só, e eles estão meio que se pegando e o Sasson tá em cima do Po. No começo da cena, o Sasson, ele tá colado no Po. Eles estão encostados. E aí, no corte seguinte, eles já estão, tipo, muito afastados. E eles permanecem assim, acho que até o final da cena. E aí é meio frustrante, pô, você tá coladinho, tal, delícia, não sei o que, daqui a pouco você afasta e eles estão distanciados desse jeito. Então, pô, pra que começar a cena com menos 3 centímetros de distância e terminar com 3 metros de distância? Sabe? Desnecessário isso. Escolhe um e vai com esse até o final. E mostra só uma parte da movimentação. Aí a gente tem a sugestão fazendo todo o trabalho e a gente não precisa ver isso acontecendo assim. Porque em que universo você estaria colado num boy e você se afastaria tanto dele pra continuar fazendo exatamente a mesma coisa? Pra mim não faz sentido. Não sei pra vocês. Nossa, eu sou detalhista, né? Não que eu esteja percebendo isso agora, tá? Mas talvez pra quem esteja vendo só esse vídeo... Caramba, mas ela precisa explicar tudo. Ah, desculpa, gente, aqui, né, eu não gosto de ser mal interpretada nem nada do tipo, e é bom avisar, né, sim, eu sou detalhista pra caramba, eu justifico tudo que eu falo no sentido de, nunca vou vir aqui e fazer uma observação sem ter fundamento, como eu já falei em outros vídeos, eu trabalho com fatos, entendeu? Ah, e mais uma coisa, caramba, não acaba nunca a parte da meia ousadia. Não, vai acabar já, prometo. O beijo, gente. Vocês sabem que o beijo pra mim é uma parte essencial de qualquer cena, seja NC ou não, mas assim, tem contato físico pra mim, se não tem beijo, ou se o beijo é meia boca, eu já desanimo, né? Já não faz verão pra mim. E o beijo deles é assim, é inconstante, na minha opinião, tá? Tem hora que dá encaixe, tem hora que não, tem hora que fica muito artificial, tem hora que não. E aí uma observação que eu tenho que fazer. Não é porque tem língua que vai ser bom. Não é sempre que a língua está bem empregada. Língua não significa beijo bom. Agora, uma língua bem empregada, aí sim. Vou falar pra vocês, um casal que beija sem língua, que beija lindo. Max Nath, não tem língua. Nunca vi língua. Eu vi língua antes. No meio ali do processo, não. Mas eu acho um beijo belíssimo e não tem língua. Tem vários outros beijos também que não tem língua, que são lindos. Agora, um beijo com língua, que é lindo, forte pitch. Perfeito. Sem defeitos, né? Boss Noel tinha a língua em Love in the Air. Agora, em The Boy Next World, a língua era a língua falsa. Igual é o caso desse BL aqui. Então, não precisa ter, na minha opinião. Se você não vai pôr de verdade, não põe, não precisa. Outro casal também que beija bem sem língua. First Call. Pra mim, se não o melhor casal beijando na GMM... atualmente eles empatam com Mark Yon, tá? Mark Yon de Sweet Tooth Good Dentist. Maravilhosos também, são um chip recente, mas
já tá pra mim nos melhores beijos da GMM. E na GMM não é difícil, né, gente? Lá não tem muito beijo bom. Outro beijo com língua também bom. Zinunil em Cutipi. Em Cutipi, tá? Em The Next Prince também eu acho que rolou língua falsa, que me incomoda bastante. Enfim, não sei se vocês notaram aí, mas andaram mexendo fortemente nos nossos beijos, infelizmente. Eu acho triste, entendeu? Eu acho que você serve um banquete pra gente, você faz a gente se acostumar com do bom e do melhor, e de repente você deixa a gente não passando fome, mas comendo ali um prato feito. Acho desnecessário, mas tudo bem. Voltando aqui, né? Foco, que esse vídeo vai ficar grande, tomara que vocês assistam. Enfim, no caso desse BL, o que acontece pra mim? Tem muita língua falsa. O Sasson, em vários momentos, ele vai com a língua, e aí eles vão se beijar e a língua sai. Explicando, é basicamente isso, tá? Língua falsa é: o cara abre a boca pra beijar, ele coloca a língua, você vê a língua ali, a hora que ele beija, ele tira a língua, e você consegue ver esse momento acontecendo. E aí vira um beijo oco. E tem também o fato deles darem um intervalo muito grande entre quando eles vão trocar de posição pra beijar. Tipo, você vê a boca oca ali, meio que virando, aí fica esquisito. Tipo, não é um beijo que tem uma continuidade, uma cadência, uma fluidez, sabe? E aí fica bem artificial. E tem beijos que são mais legais de ver. E explicando pra vocês, né, se não ficou claro, eu não acho ruim. Acho bom em vários momentos, mas inconstante demais. E eu acho que tem essa insistência em colocar uma língua que a gente sabe que não tá ali e que não precisa ter. Não necessariamente ela precisa ter pra que seja feito um bom trabalho. Se você arrumar um encaixe, você não precisa pôr língua. Se o seu encaixe estiver bom, acabou o assunto. Não precisa de mais nada, não precisa nem ir pro resto do rolê, entendeu? Beijo bom, ele salva a lavoura toda, na minha opinião, pelo menos, né? Aí, uma coisa que eu vi uma galera fazendo, caso você seja desse time ou caso você não seja, só falando, né? Eu vi uma galera comparando Peach Lover com Mais to Born. E eu imagino que o motivo da comparação seja porque a gente tem uma história que tem bastante interação física. Bastante assim, não necessariamente a frequência, mas quando acontece, acontece com força, com intensidade, né? Imagino que as pessoas estejam comparando por isso. E aí, falando pra vocês da minha opinião sobre isso, onde eu acho que Mais to Born realmente ganha. Mais to Born tem um ativo mais bonito. Não fiquem chateados comigo, né? Não tô fazendo body shaming aqui, nada disso. Nada contra o Kiniwati, acho ele um gostoso, né? Mas o protagonista de Mais to Born é o Bot. E, gente, não é difícil o Bot ser mais bonito que alguém, né? Acho que eu não preciso falar mais nada sobre isso, preciso? Então, beleza, né? Fiquem à vontade pra me julgar. Mas é isso, né? É o Bot. O beijo de Mais to Born é melhor. Não dá pra reclamar dos beijos de Mais to Born. Quando eles vinham lindamente. Tinha uma vez ou outra ali que ficava meio desconjuntado, mas no geral era uma delícia, né? Não dava pra reclamar. A pegada de Mais to Born também melhor. Quando eles resolviam se pegar, eles quase entravam um dentro do outro. Eu acho maravilhoso, né? A distância era sempre -10, né? Era lindo de ver. Eu gosto quando não tem esse receio em se encostar, onde parecem pessoas de verdade se pegando. Eu acho bem mais instigante, bem mais legal de ver. A sentada, melhor, né? Podemos dar o troféu sentada para o Jun, né? Muito tranquilamente. O Po ainda não tá sentando no jeito que tem que sentar. Como eu falei, é uma sentada meio de lado. Tem a coisa do lençol. E aí não tá tão legal. E várias vezes, gente, o Jun, ele sentava e a gente só via ele do tronco pra cima. E era o suficiente para ser uma baita cena. É o que eu tô falando, é a intenção que conta. O posicionamento também, a reação perante a cena. E aí você mostrar a cena toda e mostrar assim, fica artificial. Então sim, na sentada, né, temos Jun vencedor aí. Nas cenas NC, no geral, né, justamente as cenas hot, as cenas onde aconteceu o babado todo. Sim, Mais to Born também ganha, no conjunto ganha. Beijo, pegada, as melhores partes, sim, Mais to Born é melhor nisso. Na trilha também, Mais to Born é melhor. E entendam bem, eu estou falando da trilha sonora, as músicas que tocam na série. Não estou falando da sonoplastia e nem da captação de som. A sonoplastia eu acho que era até boa em Mais to Born. Nada muito espetacular, mas era bom. Porém, a parte de captação de som, em vários momentos pareciam que eles estavam gravando numa escola de lata. Não saía muito bem a parte do áudio. Mas enfim, a trilha de Mais to Born eu acho melhor também. Acho que é isso. E aí, assim, as cenas NC aqui em Peach Lover tem esse probleminha que eu falei pra vocês do beijo inconstante. Tem o probleminha da artificialidade ficar bastante evidente em alguns momentos.
E tem o probleminha do Pô ser muito Anastácio. Isso me incomoda demais, assim. Vai gemer? Geme na hora certa. Não vai gemer? Bota uma trilha e tudo mais. Às vezes até seria melhor, porque aí não teria um menino gemendo nos momentos em que o cara nem encostou nele ainda. Eu não tô julgando quem tem sensibilidade no lugar X ou no lugar Y, tá? Isso é muito relativo. O que eu tô falando é, fazer menção de encostar não é encostar. Logo, por que você tá gemendo? Porque o cara tá perto de você ou algo assim, ou você tá tão em êxtase assim? Eu acho que pode acontecer, tá? Mas eu acho que não é tão comum. E aí fica estranho, fica realmente parecendo artificial, né? Espero que vocês entendam o que eu quis dizer com isso. E meu cachorro resolveu se chacoalhar nesse momento na vida. Mas tudo bem. E aí a questão da distância que eu comentei, às vezes você tá lá se pegando e você estar tão distante da pessoa que você tá fazendo a cena, fica estranhíssimo, na minha opinião também. Mas fora isso, estou falando das cenas NC, já justifiquei por quê. De resto, em todo o resto, interação, diálogo, personagem, desenvolvimento, enredo, cenografia, a captação de som. Captação de som é o de menos, né? É uma coisa que eu notei, capaz que vocês nem tenham visto. Mas no geral, assim, eu acho que Pit Lover entrega um conjunto melhor. Porque, novamente, a gente ama uma farofa? Sim, a gente ama uma farofa. Mas se a farofa vem com substância, com guarnição, ela vem bem temperada, ela vem mega gostosa, é outra coisa, entendeu? Farofa sozinha não faz verão. Então, essa farofa é da boa mesmo. Então, sim, eu acho que Pit Lover entrega um conjunto melhor. E só comparei as duas porque eu vi alguém falando sobre isso, pro caso de vocês quererem saber qual era a minha opinião, e é essa, né? Porém, volto a dizer, não é porque eu acho que Pit Lover entrega um conjunto melhor que eu desgosto de Mais to Born. Gostar de uma não quer dizer desgostar de outra, ok? Espero que isso esteja claro pra vocês. Continuo amando Mais to Born com as objeções que eu já fiz nos vídeos que eu fiz aqui, inclusive aqui no canal tem uma playlist só com Mais to Born, tem episódio por episódio, vão lá ver. Recomendo pra quem não viu ainda. Pra quem não viu todos os vídeos, vai lá, vale a pena. São vídeos longos às vezes, mas são vídeos bons de ver, né? Me esforcei bastante em todos, né? Não só de Mais to Born, mas vai ver. Eu falei bastante, né? Detalhei tudo que eu achei. E sim, gostei bastante, assistiria de novo. Nada contra Mais to Born. E fizeram a comparação, eu fiz também. E justifiquei meus pontos, belezinha? E aí, gente, vocês sabem que a gente tá falando de um chip novo, né? Pum e Kiniwatch Pum, é um chip formado para esse BL, né? O Pum, anteriormente ele estava com o Sent, lá em My Sweetheart John, deu certo também, mas lá na ocasião o personagem dele era o ativo da questão, e nessa ocasião o personagem dele é o passivo, que é o Pum. E assim, ele tá maravilhoso como Pum. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Às vezes ele me deixa confusa, sim, e eu já expliquei aqui por quê. Não sei se eu usei a palavra confusa, mas eu diria incoerente, na verdade. Pela questão de, eu era virgem, eu não fazia isso, e ele ter essa coisa muito direcionada. Ele parecia que tinha uma expertise gigante em termos sexuais, sendo que ele disse que era inexperiente, então pra mim isso ficou um pouco incoerente. As caras e bocas que ele faz, às vezes, não parece as caras e bocas de um donzelo, entendeu? Por isso que eu chamei ele de donzelo em vários momentos, zoando. Mas ele segue sendo uma delícia, e além do fato dele olhar o Sasson com muito desejo em vários momentos, que é maravilhoso de ver, é engraçado em vários momentos, eu dou muita risada com isso. Quando ele olha pro Sasson com carinho, como é lindo, gente. Como você consegue perceber o sentimento do Po para com o Sasson. Então, assim, o Pum está fazendo um trabalho espetacular. Esse menino está inacreditável nesse BL. Ele tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Talvez essas incoerências aí que eu esteja falando seja uma questão de direção, ou talvez uma questão de maturidade para ele mesmo enquanto ator, mas na parte em que ele faz bem, em que ele entrega muito, muito mesmo, sabe? Você realmente consegue sentir o Po, parece que o Po existe. Eu tô achando espetacular. Em termos de sintonia dele com o Kiniwatch, eu acho que tá bem legal também, tá muito legal. Parece que eles desenvolveram uma relação muito boa dentro e fora das telas.
Até se vocês tiverem oportunidade, sigam eles para vocês verem as interações que eles publicam, que é muito legal de ver também. Então, foi um super acerto juntar os dois, assim. Eu achei que tá muito, muito legal de assistir. E aí a gente tem também a questão de que os dois atores claramente se entregaram muito pro projeto. As questõezinhas que eu falei, né, de algumas coisas parecerem artificiais demais, isso aí, gente, eu acho que tem muito a ver com a parte de direção, né? Não é tanto uma questão com os atores. Ou pode até ser, pode ser que existam questões contratuais das quais a gente não tem o menor conhecimento ou a menor ideia. Pode ser que não, eu acho que não. Eu acho que, em vista de até onde esses meninos vão, eu acho que tem muito das decisões de direção mesmo. De como, né, construir a cena, como fazer as coreografias e tudo mais. E especialmente a decisão de mostrar tudo, né? Acho que a decisão de ir no caminho da sugestão, acho que poderia funcionar melhor. Mas enfim, whatever. O fato é que os dois se entregaram demais pro projeto e a gente consegue sentir isso. Então, estão os dois de parabéns enquanto a isso. E aí, até esse momento, as cenas que eu achei que me impactaram mais, eu acho que foram 4. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de todas. A primeira que eu vou falar pra vocês, acho que é meio óbvia, que é a do suco de graviola concentrado. Eu fiquei muito surpresa com a ousadia deles fazerem aquilo daquele jeito, assim. Eu achei, além de ser inédito, eu achei ousado pra caramba, nunca vi ninguém fazer. A outra cena é a cena em que o Sasson, ele tá meio que chateado e ele tá, digamos, na skin de dominador. Ele aperta o pescoço do Po, né? Faz como se estivesse apertando. Eu achei aquilo ousado também, impactante também. A outra cena foi o clichê com beijo, que eu achei, assim... Nossa, aquilo pra mim valeu pelos 4 episódios inteiros, gente. Eu achei maravilhoso, inédito, perfeito. Por favor, todo mundo que tiver um clichê, adota isso, pelo amor de Deus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu digo assim... Não no primeiro clichê, mas, exemplo, vocês estão se querendo, sentem que tá acontecendo alguma coisa, e aí calha de um cair nos braços do outro, oxi, bora, tá certo, tem que beijar mesmo. Eu achei perfeito, perfeito, num nível que eu nem consigo, acho que eu não consigo expressar pra vocês. E aí, a quarta cena é uma cena que eu gosto de pouca coisa nela, mas eu gostei muito dessa parte. É uma cena em que eles começam a se pegar depois que eles conversam, e eles estão na parede do quarto, e o Po, ele tá muito Anastácio nessa cena. Anastácio, né, nessa cena. Tá gemendo muito e, tipo, em momentos meio estranhos, então eu achei muito difícil de assistir. Quase não teve beijo também, que é muito incômodo. Acho que tem beijo no final da cena, só quando o Sasson vai levar ele pra cama, então pra mim já ficou bem sem graça. Mas onde é que tá a parte que me impactou? Tem uma parte que o Sasson tá beijando o abdômen dele, e ele começa a descer pra beijar o abdômen, e ele começa a pegar na cintura do Po, e ele aproxima muito o quadril do Po do quadril dele, e os quadris ficam colados. E, tipo, é muito raro a gente ver isso, né? Como eu falei, excetuando mais Tuborne aí e alguns poucos outros, geralmente as pessoas, os personagens, né, eles começam a se pegar ou se beijar com uma certa distância, com um certo distanciamento, né? Por motivos diversos, enfim, mas dá um ar de artificialidade muito grande. E nessa parte, o Sasson, ele começa a pegar na cintura do Po, e tem um momento até que ele pega no bumbum do Po, e não sei se o ator ou se o personagem, né, ele até dá um, sabe, quando você tem tipo um espasmo, assim. Essa parte eu achei muito impactante. Assim, eu sei que parece uma bobagem, mas assistam e me falem. Vocês vão identificar que acho que é a única cena que tem deles se pegando na parede do quarto. Essa parte é muito legal. Essa parte, assim, foi a parte que eu amei da cena. E eu falei 4, mas eu preciso mencionar mais uma. Acho que é uma menção honrosa, vai, gente? Que é uma cena em que eles estão conversando também, e aí depois eles começam a se pegar, e estão os dois de roupa íntima, né? E o Po, ele tá, né, sentado ao lado do Sasson, e quando o Sasson começa a beijar ele beija ele com a mão no bumbum dele, e pegando mesmo, sabe? Com força, com intensidade. A gente sabe que é uma pegada técnica, que tem uma coreografia, não se iludam, eu também não me iludo quanto a isso, mas assim, a cena ficou maravilhosa. Novamente, eles se entregaram muito pros personagens, eles estão muito afim de entregar um bom trabalho, e eles estão fazendo isso, gente.
Com base em tudo que eu falei aqui, acho que nem é necessário eu explicitar isso, mas vamos lá, vamos falar. No geral, foram 4 episódios até aqui, quando eu tô gravando esse áudio e posteriormente transformando ele em vídeo. Tá valendo a pena demais. Demais, demais, demais. Já falei, eles entregam farofa e guarnição junto. Eles vêm com substância, eles vêm com preenchimento de expectativas. Não tem um episódio que eu saia frustrada achando que faltou alguma coisa. Pelo menos até esse momento. Então, qual é a validade desse review inicial aí, dessas impressões? A validade é até sair o 5º episódio. A gente vai acompanhando. E se tiver alguma coisa que eu acho relevante comentar, pode deixar que depois eu faço um outro vídeo pra gente conversar sobre de novo, né? Claro, um vídeo mais breve, né? Porque não vai compilar 4 episódios e mais impressões junto, né? Então vai ser mais tranquilo. Provavelmente a gente vai ter mais assuntos pra falar sobre Pet Lover também, porque acho que é uma série que prometia, que ainda está prometendo e que está entregando, sim. Até esse momento, sim. Então, tá ótimo, tá bem legal. Eu espero que eles continuem nesse ritmo de festa e que a gente siga gostando bastante, né? Pelo menos eu estou. E aí, nesse sentido, pode ser que alguns de vocês falem, mas e o casal de pegada lenta? Não dá uma destoada, não deixa zoado e não sei o quê. Gente, eu acho que não, porque acho que é totalmente normal o casal secundário ter uma pegada que seja o contraponto do casal principal. Geralmente é assim mesmo, né? Geralmente se você tem um casal principal pacato, você vai ter um casal secundário que põe fogo no parquinho. Se o casal principal põe fogo no parquinho, o casal secundário vai ser pacato. E aí, a gente tem muito essa questão do pacato ser associado ao ruim. Aliás, aqui tá um ponto bom de comparação que a gente pode fazer. Eu acho que o secundário daqui, eu sinto um pouco mais de empolgação com eles do que eu sentia com o casal secundário de Masturbone, por exemplo. Eu acho que vai ser uma relação mais legal da gente acompanhar. Vamos ver, né? Esses, pelo menos, eles conversam um pouco, né? O que não acontecia com os meninos em Masturbone. Em vários momentos eu falei isso lá, quando eu fazia as reviews de lá. E, do secundário, falando sobre o beijo deles, o beijo do clichê eu achei legal. Mas os beijos que vieram a seguir, não gostei do beijo de quando eles foram se pegar. Eu gostei do beijo que eles deram quando o Min tava sentado no balcão da cafeteria. Esse eu gostei. Tinha uma pegada até que lembrava um pouco Max Nat, né? A pegada de beijar um lábio de cada vez, sabe? Não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas eu presto, né? É que beijo é muito essencial pra mim. Mas a parte da pegação, o beijo ficou esquisito. Eu acho que eles ainda estão meio que entendendo como esse beijo vai acontecer. Também é um chip novo, então vamos acompanhar como é que isso vai ser. Mas eu acho que vai ser bom. Vamos torcer. E vocês, estão assistindo? E ficaram com vontade de assistir? Tem comentários a fazer sobre? Tem comparações também que vocês estejam fazendo? Tem observações que vocês queiram deixar aí? Eu vou adorar saber. Coloquem aí nos comentários. Eu tava com saudade de conversar com vocês, mas infelizmente, né? Já falei aqui sobre isso, não vou entrar tanto no mérito, mas tem sido tempos difíceis. Pra piorar, Reloved só colocou mais uma pá de terra, né? Em cima do caixão. Mas beleza, mencionei Reloved aqui porque, enfim, quem assistiu sabe o que eu tô falando e depois a gente fala sobre isso. Mas, no geral, é isso sobre essa série. Tá uma delícia de assistir. Eu espero que vocês assistam e tirem aí suas conclusões, né? Eu acho que vale a pena assistir sim. E pra quem tá se perguntando, nossa, mas e uma série mais clássica? Mas e uma série X? E a série Y? Você não tá assistindo? Você não assistiu? Eu falei sobre isso em detalhes em outro vídeo, acabei de mencionar isso. Mas estão sendo tempos difíceis, porém, como observação principal, eu vou falar o seguinte pra vocês. Eu ainda não terminei de assistir as séries de 2025. Eu não comecei muitas séries de 2026. Então, eu estou nessa vibe aí de colocar algumas séries em dia. Com isso, eu estou mesclando procurar emprego, dar conta dos extras que eu tô buscando para fazer para conseguir manter alguma renda, estudar, porque eu tenho que estudar para a área de atuação e para a área de atuação na qual eu tô entrando também, então são muitas coisas para conciliar, e ainda tem o luto, que ainda não passou, e eu não tô falando só do luto de Reloved, eu tô falando de estar enlutada emocionalmente, de estar zoada, né? Então tem algumas coisas com as quais eu tô lidando. E aí, infelizmente, eu não dei conta de estar em dia com tudo. Mas pode deixar que conforme eu for assistindo, as que eu achar mais relevantes comentar com vocês, eu vou comentar. E eu gostaria também de fazer mais uma observação sobre isso. Nem sempre eu vou vir aqui falar das séries que todo mundo está falando, porque justamente todo mundo está falando, então o que não falta pra vocês opiniões sobre a série X, a série Y, né?
Mas é provável que eu venha falar sobre as séries que pouca gente comentou, ou que eu vi e notei que muitas pessoas não viram, que eu acho legal compartilhar, ou que eu acho divertido compartilhar. Mas pode ser também que dê certo de eu conseguir conciliar de falar das séries que todo mundo está falando também, tá? Eu espero conseguir chegar nesse grande momento com vocês. O vídeo de hoje ficou longo, eu espero de coração que muitos de vocês cheguem aqui ao final, mas foi feito de coração e sim, são 4 episódios para compilar, para pautar, para falar de detalhes que eu acho importante falar com o público que eu tenho aqui e que eu tenho muito carinho, né, por quem ficou, por quem tá desde o começo, por quem está chegando e está dando uma chance pro canal, então obrigada para vocês que assistiram tudo, beleza? É isso, aguardo os comentários de vocês aí, fiquem bem, com Deus, obrigada aí por terem assistido, um abraço e até o próximo vídeo.